Oi, gente, eu sou a Carol, sou aluna de estágio 4 do curso de Física da UDESC e hoje eu vou resolver com vocês uma questão do vestibular de verão de 2017 e é a questão 3. Vamos lá. A figura 2, ela mostra um pequeno bloco no topo de um plano inclinado de altura h e ângulo de inclinação 45 graus. O bloco é solto do repouso e medidas mostram que ele chegou à base do plano com metade da velocidade que ele chegaria se não houvesse a força de atrito. De acordo com a informação, é correto afirmar que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é, e daí temos as nossas opções. Esse problema a gente precisa resolver com base na energia. Então, caso não houvesse atrito, a gente teria que a energia potencial gravitacional ela seria igual à energia cinética do nosso bloco. Então, vamos lá. A gente tem que a nossa energia potencial gravitacional é massa vezes a aceleração da gravidade, vezes h, que é a altura que o nosso bloco foi solto, ela seria igual à energia cinética, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Como a velocidade na base ela foi metade desse valor, a gente sabe que só um quarto da energia permaneceu com o bloco na forma de energia mecânica. Ou seja, 3/4 da energia ela foi retirada do sistema pela força de atrito. Então, a gente sabe que a força de atrito vezes a distância percorrida, ela tem que ser 3/4 da energia potencial gravitacional, que é 3/4 de mgh. Só que a gente não tem a força de atrito, né? A gente precisa dela para encontrar o coeficiente. Então, a gente também sabe que a força de atrito ela é definida como μ, que é o coeficiente de atrito particular de cada superfície material, ela é μ vezes a força normal do nosso bloco. Olhando a figura, a gente vai ter que definir a nossa força normal com algumas propriedades. Vamos só fazer um desenho aqui de um diagrama de corpo livre do nosso bloquinho para a gente conseguir derivar a nossa força normal. Então, aqui o nosso sistema de coordenadas, a gente tem que a nossa força normal ela vai apontar mais ou menos para cá. E a gente tem também a força-peso aqui para baixo. Força-peso e a força normal. Então, a gente vai precisar decompor esse vetor da força normal para o nosso eixo Y e para o eixo X, porque ele está um pouquinho fora do que a gente precisa. Então, a gente sabe aqui que a gente tem uma força normal Y e uma força normal X. Como a gente precisa saber uma parte aqui da força normal, vamos olhar aqui só para o somatório de forças no eixo Y. Então, a gente tem aqui, e isso aqui vai ser igual a zero, porque a gente não tem movimento no eixo Y. Temos, então, que o módulo da força normal vezes o cosseno do ângulo θ menos a força-peso vai ser igual a zero. Aqui o cosseno do ângulo θ, porque a gente tem o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, disso a gente tira aqui a força normal. Ela vai ser a força normal vezes o cosseno de θ, ela é igual a P. Então, vamos lá. Colocando aqui caso a gente tivesse feito um pouquinho diferente o nosso sistema de coordenadas e feito ele inclinado aqui em cima, ao invés de ter feito ele retinho do jeito que a gente sempre faz, a gente ia ter aqui um outro resultado. E talvez seja um resultado um pouquinho mais interessante do que esse que a gente conseguiu achar. Então, eu vou fazer outro desenho aqui. A gente tem aqui que está o nosso eixo Y. Aqui o eixo X. Aqui aponta a nossa força normal, que ela tá normal ao nosso objeto. Aqui eu vou fazer assim. E aqui a gente tem a nossa força-peso, que ela aponta sempre em direção ao centro da Terra. Então, se a gente fizer uma decomposição dos vetores aqui para o eixo Y e para o eixo X, a gente tem que a força-peso ela vai ser assim.
Fazendo o somatório de forças aqui, de novo, no eixo Y, a gente tem que vai ser igual a zero, porque a gente não tem movimento nesse eixo. E a gente vai conseguir chegar nessa relação aqui, ó. Então, o somatório de forças vai ser a força normal mais o módulo da força peso, mais não, menos, porque ele está apontando para baixo, vezes o cosseno do ângulo. E pelo mesmo motivo, o cosseno, a gente tem o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente tira aqui que N ele vai ser igual ao P vezes cosseno de θ, que é cosseno de 45 graus. Daqui a pouco a gente substitui. Então, adotando o melhor sistema de coordenadas aí para o nosso sistema, para o nosso problema, a gente pega esse aqui, em que é o nosso eixinho inclinado e o nosso N igual a P cosseno de θ. Então, vamos melhor definir a nossa força de atrito. Vou pegar e trazer aqui para o ladinho. A gente tem que a força de atrito é igual a μ vezes N. Só que a gente sabe que N ele é igual a P cosseno de θ. Então, aqui μ vezes P cosseno de θ. A gente sabe também que o P ele é a força-peso. Então, ele é a massa do objeto vezes a gravidade. Então, vamos substituir também. Então, a gente tem aqui que μ vezes a massa vezes a gravidade vezes cosseno de θ. Então, isso aqui a gente sabe, a massa a gente sabe, a gravidade a gente sabe, o cosseno de 45 graus a gente também sabe. Então, a gente pode voltar aqui para a nossa outra equação, que relacionava aqui a força de atrito à distância e o potencial gravitacional que foi passado pela força de atrito. Então, a gente tem aqui a força de atrito vezes a distância é igual a 3/4 vezes a massa, a gravidade e a altura do bloquinho. Substituindo a nossa força de atrito aqui, a gente tem que μ vezes m vezes g vezes cosseno de 45 graus, ele é igual a 3/4 de mgh. Então, fazendo as conversões aí necessárias para o nosso bloquinho, a gente chega que a gente também vai precisar do nosso deslocamento, que eu esqueci de escrever aqui. Então, vamos fazer ele aqui embaixo do ladinho. O deslocamento, a gente pode achar aqui, ó. O deslocamento é aqui no eixo X, digamos assim. A gente tem o ângulo, aí a gente tem a altura. Então, a gente pode relacionar isso, que o seno desse ângulo, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então seria aqui a altura H sobre a hipotenusa, que é essa parte maior do nosso triângulo retângulo. O seno de 45 graus, no caso, ele vai ser a altura sobre a distância. Fazendo isso, a gente chega aqui numa relação que a distância percorrida, ela é H sobre o seno de θ. Então, vamos trazer ele para o outro lado aqui, substituir essa relação para a distância aqui junto, e a gente vai ter que μ vezes mg vezes o cosseno de θ, ele vai ser igual a H sobre o seno de θ, que é igual a 3/4 de mgh. Fazendo aqui, a gente olha aqui. O M, o G e o H, ele vai cortar com esse aqui. Então, a gente já pode cancelar aqui. Sabendo um pouco de geometria também, a gente sabe que cosseno de θ sobre seno de θ é igual a tangente de θ. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, como a tangente é igual a 1, a gente vai sobrar aqui só que μ vezes 1 é igual a 3/4, o que nos resta que μ é igual a 3/4. μ é o que a gente precisa para esse problema. Então, voltando aqui em cima, a gente sabe que a alternativa correta da questão 13 é a B.
Por esse problema é isso, gente. Havendo dúvida, vocês podem entrar em contato. Até mais.